botou para ajudar o ministério. E hoje é nosso amigo, irmão e companheiro. Agora ele voltou a morar aqui pertinho e ele me disse uma coisa, pastor, sempre que eu tiver oportunidade, eu estarei lá cooperando com os irmãos. Eu digo, então sexta-feira, se você estiver ali, você vai estar lá e vai trazer a palavra. Tá o jovem Isaac, que pé, meu filho? Olha que garoto bonito, não é assim que pensaram. Seja bem-vindo, eu não vou nem dizer bem-vindo para apresentar, porque vocês já são citados. Acho que é até pecado apresentar vocês. É só para a igreja conhecer. Como é que esse menino cresceu, né? Então, irmão, até às 9 horas a palavra de Deus está com bastante legal. Se Deus quiser que ele passe a mão, passa. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar presença do Senhor, louvado seja Deus, e da vossa Paulo. A alegria do Senhor é a nossa força. Não há motivo de tristeza, não há motivo de estar cabisbaixo, de maneira alguma, porque estamos na casa do Senhor para prestar culto a Ele, adorar Ele pela beleza da sua santidade. Tudo que nós fizermos no Senhor, nossa vida inteira, de joelho, sem levantar a boca, não paga o que Jesus fez com nós lá na cruz do Calvário. É um motivo de alegria para mim, poder estar de volta na minha casa, tem muita coisa para fazer, louvado seja Deus. Minha esposa está na área da prata, com a mãe dela, que está brilhante, mas meu cunhado, meu filho, e minha filha, a caçula, né? Tem 13 anos, está no universidade, tem 15 anos. E eu falei para o pastor do pai aqui pertinho, peguei do lado. Depois eu estava aqui e me fez uma lembrança muito boa. Eu lembrei bastante, a quem chorou muito nesse público, vivendo a glória de Deus, muita presença do Senhor, e muito milagre da parte de Deus, transformação, libertação, e Deus com a mão estendida, fazendo coisas maravilhosas. E meu coração salta de alegria, louvado seja Deus, sinta a presença do Senhor, louvado seja Deus. De fato, que nós somos o verdadeiro templo, não é as quatro paredes. Você é o templo do Espírito Santo do Senhor, a morada do Deus vivo. É um privilégio muito grande para você, para nós que servemos o Senhor. Que você é a casa, a morada do Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Você está aqui nesta noite. Muitos queriam estar aqui, não podem. Desejam, não tem condição. E você é premiado. O Senhor te escolheu no meio de milhões e bilhões de pessoas, está aqui, tem um privilégio de adorar o Senhor. Tem um privilégio de glorificar Ele. Deu o melhor para Ele. Jesus deu o melhor em favor de nós. Louvado seja Deus. Então nós temos motivo de alegria para adorar o Senhor. Aqui eu sempre costumo dizer na congregação, eu dirigi a congregação, e sempre eu falo, aqui é o hospital espiritual. E Jesus é o médico dos médicos, aquele que examina o coração e os pensamentos. Você sabia que ele sabe o que está pensando nesse momento? Pois é. Você não está vendo, mas ele está presente. Oh, Deus Santo, justo e eterno. Muito cuidado, irmãos, com o que nós oferecemos para o Senhor. Porque cada culto o Senhor está contemplando. Os olhos dele é como uma câmera que filma e vê tudo. Nós entramos para aquela porta, esse lugar consagrado por Cristo para prestar culto ao Senhor e adorar Ele. O melhor para Ele, poucos minutos de tempo. Nesses poucos minutos, tem uma oportunidade para abrir o coração, se derramar na presença do Senhor. Pedir um renovo, uma transformação, uma cura, um milagre. E pela vontade dele, ele pode curar, pode libertar e transformar. Louvado seja Deus. Tenho aqui, Deus pôs uma palavra no meu coração.
Louvado seja o nome do Senhor. Não sou pregador, mas gosto de falar da palavra de Deus. Estamos fazendo trabalho, sempre o Senhor nos dá uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que vamos trabalhar com Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia para o pastor Sebastião. Louvado seja o nome do Senhor. Pela rever de novo, sempre alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre nós mantemos a comunhão de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus se encontra em 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está escrito a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, somente, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. As armas espirituais da nossa milícia. Louvado seja Deus. Estava no meu coração um versículo lá em Josué, capítulo 5, verso 3, onde Josué fala ao povo, diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. E diante que nós servimos o Senhor continua santo, o Senhor continua pedindo santidade, pecado ainda é pecado, santidade, obediência ao Senhor, sempre nos vigiar. Louvado seja Deus. Porque Ele vai levar uma igreja redimida, lavada, santificada. Pois sem santificação ninguém terá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, estava em casa meditando e eu pensando, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos falar, Jesus falando, fez uma parábola, uma comparação de um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele fala da palavra, também aquele que guarda a sua palavra e pratica a sua palavra, vive a palavra do Senhor. É semelhante ao homem que constrói a casa em uma rocha, e essa casa ela tem segurança, esta casa está firme, esta casa diz que vem a enxurrada, os ventos fortes contra ela, e esta casa ela permanece intacta no seu lugar, ela não sofre nenhum dano. Louvado seja Deus, porque ela tem estrutura, a sua estrutura está sobre uma rocha firme, inabalável. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer, se nós servimos o Senhor, somos obedientes, guarda seus estatutos, suas ordenanças, os mandamentos, pratica a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, somos semelhantes. Este homem, a parábola, a comparação, louvado seja Deus, estamos edificados na rocha, Cristo Jesus, esta rocha é uma metáfora, louvado seja o nome do Senhor. Se estamos firmes na rocha de Jesus Cristo Nazareno, então praticamos a sua palavra, guardamos os seus mandamentos, exercemos a nossa fé cada dia, louvado do Senhor. Venham os ventos, as provações e as dificuldades da vida, se nós estamos firmes em Jesus, louvado seja Deus, então nós superamos e vencemos todas elas, porque estamos firmes na palavra do Senhor. Nada vai nos tirar da presença do Senhor, nada vai nos abater, nada vai nos fazer perder o foco. Louvado seja Deus, porque estamos firmes na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus vai dizer: se você quer seguir Jesus, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e prossiga. Essa renúncia é cada dia tem que nós renunciar, louvado seja o nome do Senhor, para poder prosseguir a caminhada.
Se não renunciar, é perigoso eu ficar prostrado no meio do caminho, ou tomar atalhos e desviar da verdade. Mas se estiver firme com Cristo, renunciando cada dia ao Senhor, continuamos caminhando com Ele e vencendo toda a dificuldade da vida. Porque a velha criatura, cada dia ela quer se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que é preciso renunciar todos os dias e tomar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Em relação à nossa armadura, é muito importante conhecermos as armas espirituais que dispomos para vencer o inimigo das nossas almas. Em Efésios 6:14, Paulo diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e o cinto que dá a firmeza, a armadura, e a verdade da palavra de Deus, que nos dá sustentação e firmeza. Louvado seja Deus. Paulo, pela sabedoria através do Espírito Santo, divina revelação, louvado seja Deus, ele estuda e vê as armaduras do soldado romano para ir na guerra, capacete, espada, tudo isso para entrar numa peleja, numa batalha. Louvado seja Deus. E aí, através do Espírito Santo, do entendimento da poder, tem as armaduras do soldado cristão, que somos nós. Louvado seja Deus. E aí, para começar, vem o capacete. O capacete de bronze na sua cabeça tem proteção para proteger a cabeça de paulada, usadas, flechas, duas coisas para proteger. E o capacete da salvação não é diferente, louvado seja Deus. Quem tem certeza da sua salvação? Em Cristo Jesus. Quem tem certeza que o seu nome está escrito lá no livro da vida? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós cristãos, que seja o Senhor, verdade por verdade, nós temos que ter essa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, se eu tenho essa certeza, louvado seja o nome do Senhor, então eu também tenho a mente de Cristo. Porque se eu pratico a palavra de Deus, vivo na verdade, você vive na verdade, quando se na fé no Senhor Jesus Cristo, então temos uma certeza clara. Louvado seja Deus. A minha mente, a tua mente é moldada pela palavra do Senhor. Tem que ter a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai até mais longe, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A ponto de ele fazer essa comparação, ver que ele cuidadosamente ele procurava imitar Jesus cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente para mim, você, nós que servos do Senhor. Temos que ser imitadores de Cristo, praticando a verdade, vivendo a verdade, andando em santidade, em santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus tem essa proteção. Louvado seja Deus. Como é que vence o mundo? A fé em Jesus Cristo é que nós vencemos o mundo. Pela glória, fala isso. Louvado seja Deus. E a nossa fé, louvado seja Deus, tem o poder de apagar os dados inflamados do inimigo que afeta, tentando atingir a nossa mente. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele fala que além de ter o capacete da salvação, ele fala de estar firme. Louvado seja Deus. Quem está firme na palavra de Deus? Quem está firme com Cristo Jesus? O momento que você fala, está firme com Cristo Jesus, firme na palavra, servindo o Senhor. Louvado seja Deus. E já fica furioso, fica indignado. Eu sabia que ele lutou o dia inteiro para que você não pudesse estar aqui na casa do Senhor. Mas você veio através do Espírito Santo e deu força que você chegou até aqui. Venceu a carne, venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu vejo aqui na parte 2 vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Efésios 6:14, Paulo diz ainda: vestida a couraça da justiça. Louvado seja Deus. A couraça é uma peça que cobre o coração, o abdômen. E o Senhor nos protege com o seu manto de justiça. Isaías 6:10. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa peça, ela usa o soldado do que por baixo,
a qual protegia os abdômenes, o seu peito, podia ter feito uma proteção de tipo de qual dados não penetravam, não perfuravam, não afetavam os seus órgãos, cara. Então, observando que Paulo também, se nós anda seguindo o nosso mundo com a verdade, andando na verdade, Jesus somente falou a verdade, louvado seja Deus. Aí o apóstolo João vai dizer que quem é o pai da mentira? É o diabo. Se perguntar para todo mundo, até Caim, você dizer assim, tu é filho do diabo, é Deus que vive, eu sou filho de Deus. E para que mente? Mentira gosta. Mas a Bíblia não tem mentira gosta. Ninguém quer ser filho do diabo. Quem é filho de Deus tem que falar a verdade. Viu, não? Nós somos filhos de Deus falando a verdade. Ou aqui no erro. Não tem argumento contra a verdade. E se mentir, vai ter que mentir toda a vida inteira. Uma mentira para o outro. Quem mente é o diabo, tem que ter princípio. Louvado seja Deus. Em nome de nós, com a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E também, não fazendo justiça com as próprias mãos. Daniel, louvado seja Deus, um homem temente a Deus. Eu digo, Daniel tinha as armaduras de Deus na sua vida. Olhamos o histórico de Daniel. Daniel dizia que Deus é muito justo. Ele não fazia justiça com as suas mãos. O Senhor pelejava as suas guerras e fazia justiça. Louvado seja Deus aos 80 anos, quando foi lançado na cova de idade, e aí ao texto vai dizer como de costume, ele fazia oração do Senhor 3 vezes ao dia, aos 80 anos de idade. Ainda firme e forte, servindo o Senhor, com a sua perseverança, com firmeza, com clareza, servindo o Senhor. E sendo fiel ao seu rei, em todos os detalhes. A fidelidade dele era muito sincera, ele era zeloso sobre o Senhor em todos os aspectos. Porque vai dizer o texto que procuraram a miúdo, em relação a ele, no trabalho que ele prestava ao rei. Também procuraram a miúdo na sua religião, na qual ele servia o seu Deus. A única falha que achou era que ele orava 3 vezes ao Senhor. Louvado seja Deus. É importante estar vestido das armaduras de Deus. Se essas armaduras você fica desprovível dos ataques do inimigo. Louvado seja Deus. E quando surgiu situações que vieram sobre eles, levantaram um povo contra eles, com inveja, calúnia, e queriam destruir, derribar eles. Mas observa como ele é sincero e temente a Deus, confiante no Senhor. Louvado seja Deus. Fizeram um decreto, a qual ali, e a qual os invejosos queriam derrubar ele, então reuniram e tiveram em particular com o rei para que ele fizesse ali a pauta, ele fizesse um decreto para que todos adorassem a ele naqueles 30 dias desde os pés. E observa que tem alguma coisa, era o único jeito que o inimigo arrumou uma estratégia de iniquidade acabar com ele. Louvado seja Deus. Mas uma coisa eu sei. Quando o diabo está preparando a sua armadilha, está acabando a sua cova, preparando o laço, e um Deus que vai na frente, quebrando tudo, quebrando os cadeados, correndo os ferrolhos, ele vai na frente, louvado seja o nome do Senhor. Ele não entendeu na base, nem foi chorar, nem foi arrancar os cabelos da cabeça, como todo o decreto. Simplesmente ele continuou fazendo aquilo que ele tinha de costume fazer, buscando e adorando o Senhor, o seu Deus. Ali a janela aberta para a direção de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o rei assina, sela o seu decreto, foi tudo preparado. E o rei sabia que ter dito dele, que o rei amava muito a Daniel. Porque ele era sincero, era fiel, era temente, era zeloso. Então o rei tinha o plano de pôr ele em cargos mais altos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí os outros tiveram inveja, porque ele se destacava. E se levantaram contra ele, arquitetaram, projetaram algo para acabar com a vida dele. Mas é um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo, um Deus paciente, um Deus que luta pelos aqueles que o temem e acreditam no Deus vivo, no Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo planejado, está tudo feito. Ele continua a adorar o Senhor. E assinava aquela lei, o rei assina,
tem 30 dias, não pode prestar culto a ninguém, a homem ou qualquer outra, não sei, o rei. Só que tem uma coisa, ele continuou adorando o Senhor. E eles foram trazer a má notícia para ele sobre Daniel, aquele de confiança, o José. Em relação a tudo isso, então, quero dizer, a qual estava preparado, não poderia mais, de maneira alguma, desfazer daquilo, o rei não poderia mais voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E a cobra estava lá, o leão estava lá. Mas aquele que serve o Deus vivo, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus, aleluia. Então, prepararam o rei Jacó, mandaram lançar Daniel na cova dos leões. Quero entrar no vídeo, mas quero dizer que Daniel, o rei, ficou temeroso, fez tudo para livrar ele. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa, aleluia. A única ajuda que você tem vem da parte do Senhor. A única defesa que eu tenho que você tem é da parte do Senhor. Mesmo que outras pessoas tentam fazer alguma coisa, não conseguem, coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode livrar, só Deus pode guardar, só Deus pode proteger, só Deus pode agir em teu favor. E naquele momento ele estava na mão do Deus vivo ao qual ele servia e tinha fidelidade para o Senhor. É por isso que é importante nós manter a fidelidade para o nosso Deus e fiel a Ele, em santidade, obediência, em todos os aspectos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E lança ele lá. O rei não dorme, fica sem comer, não traz nenhum tipo de coisa, não se alegrou de maneira alguma. Mas uma coisa, o rei sabia que ele serviu o Deus vivo. O Deus que tu serve há de te livrar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de nós ser cristãos fiéis, Senhor, temente, confessando a fé no Senhor. Lá no mundo as pessoas têm que saber que tu és crente fiel, temente o Senhor, que tem o Deus vivo no céu, e não baixa a cabeça diante do obstáculo e diante dos inimigos, a fidelidade ao Senhor. Ele que se levante o exército inteiro, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, estás firme com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus não fechou a cova. Não. A fé, ela só age se as obras se manifestam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele foi lançado lá. Aleluia, o rei vivo. Meu Deus. Mas ele já tinha falado com o Senhor. Meu Deus. Oh, aleluia. Deus é fiel. E Daniel foi lançado pelos leões mesmo sem comer naquela caverna. Agora eu pergunto uma coisa: quem é santo? Quem tem santidade? Deus. O diabo não pode tocar. Lançaram lá, mas os leões não puderam fazer nada. Ficaram em jejum mesmo. Quem sabe até ter feito um travesseiro, porque o anjo do Senhor estava com ele. E você não está só. Quem é temente fiel a Deus não anda só. O anjo do Senhor está com você todos os dias. Por mais fácil que tu seja trabalhando, caindo, mas tu tem um Deus vivo e tu não está só. Vai te guardar e livrar do mal. Só não pode baixar a guarda. Só não pode ser fiel. Só não pode perder a santidade. Porque vai dar direito para o inimigo agir. E Deus o livrou. Deus o livrou. Louvado seja o nome. E o testemunho dele foi grande naquele reino. Louvado seja o nome do Senhor. Fechou as bocas dos leões. Deus livrou dali do inimigo. E aqueles os seus acusadores. Adivinha, diz que o ditado de planta vento pode tempestade, que faz a cova cair dela. Quem planta se pode. Plantamos coisas boas para colher coisas boas da parte do nosso Deus. Aleluia. E diz o texto que o testemunho dele foi grande. O rei vai lá de manhã
vezes lá pela casa do está vivo. E Daniel grita lá de Deus, sido fiel ao Senhor Deus do céu, nem falha alguma para com o seu Deus ele tinha. É importante de nós ser fiel ao Senhor, é importante de andar com sinceridade diante do nosso Senhor, porque na hora que precisar dele, tu tem crédito lá no céu, e Daniel tinha crédito com Deus lá no céu. Aleluia, o crédito dele era grande com o Senhor. E os seus inimigos precisou de fazer justiça. O rei mandou catar todos eles com família e criança e jogou lá na cova. Adivinha o que aconteceu? Chegar embaixo, foi devorado, foi estressado. E o nome do Senhor foi glorificado naquele rei. Aquele que defamasse, falasse mal do Deus Daniel, seria punido. E temer todo o reino ao Deus do Senhor, a importância de você que é cristão, crente em Jesus, na tua casa, no teu bairro, na rua, andando de metrô, ou subindo de ônibus a pé, de bicicleta. Louvado, todo mundo sabe que tu és crente, vê saindo da igreja com a Bíblia na mão, se arrumando e vindo para a casa do Senhor. Alguém está te olhando de lá, ela é uma crente, ela é uma serva do Senhor. Vai para a casa do Senhor, com o negócio aberto, vai bater na tua casa, pedir oração, pedir socorro, clamar ao Senhor. E você tem que estar bem com o Senhor, tem que estar licenciado na rocha com o Senhor, tem que ter crédito com Deus no céu, para quando tu abrir a boca, louvado seja o nome do Senhor, Deus poder te usar para poder socorrer aquela vida, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E foi dado testemunho de fidelidade. Então ele tinha as armaduras de Deus. Se ele não tivesse armadura, ele estava desprotegido. Nenhum soldado vai para a guerra de qualquer maneira. Ele tem treinamento no quartel. Ele tem toda a preparação para ele poder ir para a guerra. E mesmo ele indo para a guerra, ele vai primeiro e vai estudar o seu inimigo, o terreno e tudo, para depois ele entrar lá. Lembra dos espias? Então eles foram pesquisar, até examinar. Não pagaram depois do que enviaram. Então a importância de estar com as armaduras de Deus, te dá uma firmeza, te dá uma certeza que Deus é contigo, tu está firme com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não abaixa a cabeça, não tem inimigo, e sabe que Deus te dará a vitória em qualquer situação da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós erramos, pecamos, há um problema muito sério, porque o salário do pecado é a morte. Se eu estou desprovido das armaduras de Deus, eu estou a mercê de outras coisas. Eu não estou bem. Então, quando Deus fala que a lei de Juízes, capítulo 6, você vai ver que o povo estava distanciado de Deus, estava afastado de Deus, fazendo tudo que era errado, desagradava a Deus. Então Deus deixa na mão dos inimigos por 7 anos. Vai empobrecendo o povo de Deus, vai ficando pobre, vai ficando, vai perecendo, vai sofrendo, mas ele sabe que está errado, ele sabe que está fora da posição de Deus. Ali Deus está punindo, está castigando o seu filho, porque ele castiga e ações todo aquele que ele ama e tem como filho e se arrepender, diz a palavra do Senhor. Então Deus está crescendo assim, está corrigindo o seu filho, assim como você, pai e mãe, que corrige o seu filho e disciplina. Não é diferente do nosso Deus, é diferente a disciplinar. Nós temos que ser disciplinados pela palavra do Senhor para que nós se salve. Louvado seja o nome do Senhor. Eles oram 6, 6, 7, eles clamam, não aguenta mais. E quando você não aguenta mais, o papo está pesado, está difícil, você vê que quem faz o check-up e olha, Senhor, eu estou bem, meu Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso me ajustar com o Senhor. Clamamos a Ele. Mesmo que você tenha machucado o coração de Deus, Ele vai nos ouvir, porque Ele é Pai, e Pai sempre ouve. Eles clamaram, o Senhor ouviu. Clamou, o Senhor ouviu a oração. E Ele viu o profeta, e Deus usa a boca do profeta. Aí Deus diz, por que tudo isso? Por que estamos sofrendo? Por que essa situação? Aí o Senhor vai e fala. É porque está assim, dessa forma. Eu tirei do efeito de mão vocês lá do Egito, livrei vocês, fiz isso. E
não era para fazer isso. Estou com essa situação. O pecado me distancia de Deus. O pecado leva a sofrer, leva a distanciar. O pecado causa dor, causa tristeza, causa ferida, mágoa. Ele faz distanciamento, ele nos mata. Mas tem uma coisa. Quando nós clamamos o Senhor, Ele vai responder. Ele vai se manifestar. Porque Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que te salva, que te salva. Jesus é aquele que te socorre no momento de angústia, de tristeza, no momento difícil, quando você é humilde para reconhecer as pequenas dificuldades, pastor Sebastião. Quando reconhecemos que não estamos bem, dizer, eu não estou bem. Então me ajude e me socorre. Então o povo clamou e o Senhor respondeu. E o Senhor, Gideão, tinha as armaduras de Deus. Ele tinha as armaduras. Ele entendeu na base. Era uma situação difícil, era pequenino. Louvado Senhor, mas eu sou pequeno, da tribo de Manassés, o mais pequeno. Quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho condições. Mas o Senhor disse, quando o Senhor disse, homem valoroso, todo de homem valente, ele tinha potencial. Ei, você tem potencial. Jó, você tem potencial. Ai, rebacou, pequena, barrachura, tem potencial, mesmo que as pessoas olhem e digam, não vai dar nada, não vai crescer, não vai fluir. Ei, quem diz isso é o Senhor. É Deus que dá a última palavra, louvado seja o nome do Senhor. Vai tu está dando fruto agora, pastor Sebastião. Demora o processo e o tratamento. Tem semente que dá 60 anos para dar fruto e outros fruto. Se Deus te escolheu, se Deus chamou, está chamado. Continua servindo o Senhor com fidelidade. Continua sendo sincero, tendo temor e temor a Ele. Deus deu vitória ao seu povo. Estavam desobedientes em muitos detalhes. Mas o Senhor não abriu mão porque Ele ama, Ele te ama. Ele te ama, lá baixou, brincando, recebe. Não baixa a cabeça, não desiste, não recue. Rebacou, rebaixa. Deus é contigo, não passe, não teme, não se assuste. Nem se desvie para a direita e para a esquerda, mas prossiga em frente. Não se deixe abater, vai parar e conversar. Sirva o Senhor, não é tempo de baixar a cabeça. Jesus está às portas, está voltando. Olha para o alto, rebacou, lá onde vem o nosso socorro. O diabo está aí, semeando, jogando contêiner de visões, tudo quanto é jeito, jogando fogo em contra-si, quando está brigando em contra-si, o diabo está ganhando terreno. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade, é contra o cão, é contra o inimigo, é contra o demônio, não é contra irmão contra irmã, não. O apóstolo João diz, na sua primeira carta, muito cuidado. Aquele que odeia seu irmão, a Bíblia diz, está em treva. É muito sério servir o Senhor. É muito sério a caminhada com Cristo para o céu. Eu disse que tem que renunciar. Nós temos que renunciar todos os dias, cada dia. A velha criatura quer manifestar todas as horas. Ela quer dominar. O apóstolo Paulo, capítulo 5 aos Romanos, aos 6, ele vai dizer, se morremos com Cristo, estamos com ele, somos a nova criatura em Cristo Jesus. Já morreu para o mundo, agora vive para a justiça de Deus. E diz para os servos do Senhor, não mais escravos, servo jovem, não é mais escravo. Você é livre para servir o Senhor. Está debaixo da justiça para servir o Senhor. Lá no batismo das águas batismal, morreu ali com Jesus, morreu descendo as águas, ressuscitou com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai, o famoso Paulo da noite, e diz, assim como você amava, tinha prazer lá no mundo, agora tem prazer com a justiça do Senhor. Porque você foi justificado pela fé e agora tem paz com Deus. É muito sério a salvação.
É muito sério. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para que prosseguir a caminhada com o Senhor. Precisamos fazer 1 Coríntios capítulo 11, fazer uma análise em nós mesmos, para saber como estamos diante de Deus. Faz um check-up, pense agora quando tu aceitou Jesus. Lembra agora, faz a objetiva lá no começo, como nós mudamos ao ponto que estamos hoje. Me lembro como se fosse calor de 40 graus, camisa amontoada a pé, nos botões aqui, dormia, porque dizia que era pecado, que levava a sério. Eu dizia que você não pode ver televisão, e não via televisão. A gente ia orar, ler Bíblia, os irmãos estavam lá na porta. Cortava um corte diferente, era 3 meses de disciplina. E aceitava e tinha que vir no culto de ensino. E aí se não vier. Relai, conversa aí, moro, relai, cara. Lê a palavra toca, a pessoa se levanta no meio do culto e diz: eu vou embora. Precisa se converter de novo a Jesus. Relai, cada conversa e a chefe. Nós mudamos, mas Jesus não mudou e a palavra é a mesma ainda. É a mesma, Jesus quer nos levar para o céu. E só vai subir santo. Só vai subir santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o palco, é onde tem um processo. A palavra vai nos limpando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava na última ceia, vai lavar os pés do discípulo. Ali o discípulo ali, ele pega a toalha, ele dá exemplo de humildade, de simplicidade. Ele como mestre dizia: mas o senhor é mestre, se dando ali uma aula para ele, para o discípulo que estava entre ele, querendo ser grande. O outro dizia: não, eu vou sentar ao lado de Jesus. Outro ficava quem era maior, disputando ali. E Jesus dizia: no reino de Deus não é dessa forma, tem que ser pequenininho, tem que descer, tem que ser humilde, não é dessa forma. E ele pega a toalha e vai lavar os pés. E outro disse: não, Senhor, que era escravo que fazia isso. Sério, mano. Estamos aqui para servir, só não serve mais nada. Se tudo tu fizer, ainda é serve inútil. Diz a Bíblia. Tudo que nós fizermos passa de inútil. E aí pega a toalha e vai lá, e Pedrão diz: não, Senhor, de maneira alguma você vai lavar meus pés. Ah, que jeito. Aí Jesus fala para ele: verdade, Pedro, mas tem uma coisa, não tem participação comigo. Mas eu gosto de Pedro, porque quando era 8 era 80. Então ele dizia: não, Senhor, de jeito nenhum, você tem participação. Pode dar banho, lavar a cabeça e dar banho em tudo, Senhor. Aí ele disse: não, Pedro, só os pés, porque estás limpo pela palavra de Deus. Você está limpo pela palavra que está sendo pregada, ensinada, senão você não estaria aqui. O mundo já tinha te arrastado para outro lugar que não está aqui. Se tu está aqui é porque a palavra de Deus está fazendo efeito na sua vida. Termine de bom funcionamento ao nosso Deus. Só tem uma coisa: ele conhece eu e conhece você. Conhece o deitar, o levantar e o bate. Só que tem uma coisa na graça: na lei, pagava no ato. O problema da graça é muito grande. É porque vai acumulando. Mas não fica barato. A não ser que se cometer. Sim ou não? Bom, nem os evangelhos você vê. Se Jesus pega leve, pega não. Pega leve não, vai para o céu, o negócio é sério. É pesado. Fala de renúncia, o pastor do pastor é um peito muito forte. Você lembra das virgens? 5 loucas e as prudentes? Então, quem entrou? As 5 prudentes. As loucas entraram? Não, começaram bem, mas terminou mal.
Nós começamos bem e vamos acostumando com o culto, vamos acostumando com a vidinha, não fica dormindo o sono espiritual e tudo está bem, só que nós não estamos bem. A graça e a presença vai indo, mas pela bondade e a misericórdia do Senhor Ele vai trazer renovo, vai renovar a tua vida e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai trazer renovo da parte do Senhor. Louvado seja Deus. E ela nos entrava. Sabe por que não entrava? Porque não tinha azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Apagou as lâmpadas. Como está a tua lâmpada hoje? Como é que está ela? Tem reserva? Tem reserva? Como é que está? Nós temos que ficar atentos para que o fogo não se apague. Está aí comprando livro dentro da igreja distante de Deus. É forte, né? Dentro da igreja, mas distante de Deus. E ela está no meio da igreja. Por quê? Não pode tirar o joio, porque tira, danifica. Se não tira, não deixa aí. Mas vai ser tirado. E vai ser jogado no fogo. As 5 loucas começaram, tinha a mesma veste, a mesma fala, o mesmo vestido, a mesma Bíblia. Só que não tinha azeite. Fala de língua, profetizado, curado. É assim que nós começamos a nossa fé, naquele todo vapor. Sim ou não, irmão Judite? A gente começa aquele vapor. Subir a monte, descer a monte, fazer de oração, vigília, de noite, de madrugada, sozinho, com doido, pregando na rua, parceiro, drogado, levantando o facão, vindo em cima de você, em nome de Jesus, uma fé forte em Cristo Jesus. Como é que nós estamos hoje? Cadê ela? Como é que está? Aí o noivo chega. Cuidado, o azeite, dá o azeite emprestado. A minha salvação não serve para você. Você pode emprestar fé? Não serve. Cada um tem que carregar a sua cruz. Sua mãe não pode te salvar. Seu pai não pode te salvar. Seu irmão não pode te salvar. É individual a salvação. Ela chega, chega na porta, já estou encerrando. Senhor, deixa entrar. Jesus disse, eu não te conheço. Vós que praticam iniquidade, apartai-vos de mim. E vai para onde? O salário do pecado é a morte. Se morrer no pecado, morre também espiritual. Até a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Acabou. Mas tem solução. A morte espiritual, quando se converte o Senhor, se transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Aqui o pastor Sebastião abençoe vocês. Louvado seja Deus. Fica firme com Jesus. Não baixe a cabeça. Louvado seja Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você não está bem, eu ainda sou embrião antes. Quando a gente não se sentia bem, a gente via